Pode ser que você tenha ouvido já muitos influenciadores falando sobre investimento, sobre construção da liberdade financeira, sobre construir patrimônio através da bolsa de valores. Mas ao mesmo tempo, pode ser que você tenha essa imagem na sua cabeça. Ah, não, eu vou ter que ficar olhando o gráfico, vou ter que ficar acompanhando notícia, vou ter que ficar acompanhando o vai e vem da bolsa. Eu não tenho tempo, né? Eu tenho família, tenho filho, não tenho tempo para isso, é muito complicado, melhor não. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer para você que esse também era o meu pensamento, compartilhar um pouquinho da minha jornada, mas trazer para você que, na verdade, existem várias formas de você começar a investir, né? E a forma que eu escolhi é uma forma que eu consigo trazer mais leveza, né, para o nosso dia a dia. Então, nós mulheres que somos mães também, temos a casa, temos uma família, ou você que é pai de família também. Então, nesse vídeo eu quero desmistificar, né, os investimentos para te mostrar uma nova possibilidade, que não precisa necessariamente trazer, né, somente para esse lado, essa análise mais técnica de olhar gráficos e notícias. Enfim, então no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre como que eu comecei a investir, né, compartilhar um pouco da minha jornada. Então, se você não me conhece ainda, meu nome é Vanessa Ribeiro. Lá no Instagram, meu Instagram é @souvanessaribeiro. Então eu gosto muito de falar sobre finanças, mas voltado para o público, né, para casais, para famílias, que é um pouco do meu universo também. Então eu sou casada, sou mãe, né, tenho minha família e a forma como eu invisto é a forma que eu ensino, né, a forma como eu compartilho. Então eu quero trazer aqui um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, a minha visão de mundo em relação a esse tema. Então, para começar, né, essa parte de, não, é muito complexo, é muito difícil, eu também, né, na verdade eu e meu marido, a gente viveu isso há muitos anos, há mais de 10 anos atrás, quando um amigo nosso veio e falou, né, da bolsa de valores, de investir e tal, e nessa época a gente achava assim, não, é coisa para rico. Só rico que investe, só rico que vai ter dinheiro para fazer isso, porque a gente achava que a gente tinha aquela imagem na cabeça de que a bolsa de valores, igual antigamente, era aquela loucura, o pessoal, né, as cotações eram feitas por telefone e tal. Então eu tinha aquela imagem que era muito complexo, muito, né, enfim. E se a gente tivesse ouvido esse conselho lá, mais de 10 anos atrás, hoje em dia a gente está com uma carteira muito, muito maior. Mas enfim, serviu de aprendizado, porque tem muita gente que está ainda nessa, né? Tem muitas famílias que estão ainda nesse mesmo cenário de ouvir falar e achar que é muito complexo, que é algo assim muito, muito difícil. Então, como que foi a minha jornada? Eu tive um primeiro contato e nesse primeiro contato, eu e meu marido, a gente achou assim que não, é muito difícil, é muito complicado, não é pra gente. E foi então que a gente, né, depois de anos, eu tive contato de novo com esse tema e aí eu fui e falei pro meu marido também pra gente, né, começar a estudar sobre isso e aí ele falava, não, que é coisa de rico, é só pra quem tem dinheiro e tal. Enfim, e aí o que eu precisei fazer? Eu precisei acessar o conhecimento. Então, se você que está me assistindo, né, você é esposa ou esposo, né, é casado, tem uma família e muitas vezes você fala sobre esse tema, né, com o seu companheiro, com a sua companheira e tem essa certa resistência, é normal. Eu também vivi isso, né, aqui em casa também teve isso. E como que a gente consegue trabalhar isso? Primeira coisa, você buscar conhecimento. Você que está tendo acesso a essa informação, né, a esse conteúdo, você buscar conhecimento. E aí, com conhecimento, você conseguir direcionar, né, o seu companheiro para que ambos estejam olhando para o mesmo objetivo, né? Para que ambos comecem a ter esse foco de começar a poupar, né, e começar a fazer o dinheiro trabalhar por vocês, começar a construir a liberdade de vocês. Então, comigo foi assim, eu precisei ir, estudar, tive que comprar meu primeiro fundo imobiliário. E aí eu lembro muito bem que quando eu comprei o fundo imobiliário, eu falei assim, meu Deus, esse dinheiro ele vai para onde, né? E aí eu comprei uma cota só. E aí tem fundo imobiliário que a partir de R$ 20, tem de R$ 100, tem excelentes fundos imobiliários que é R$ 100 e tal. E aí eu lembro que na época, acho que eu peguei um de 100, por aí. Falei, vou comprar uma cota, vou ver o que acontece. E aí, no mês seguinte, eu já recebi, né, o aluguel do fundo imobiliário. Então, se você não sabe o que é um fundo imobiliário, você está comprando um pedacinho de imóveis, né? Então, tem fundo imobiliário que são vários imóveis
E aí, quando você compra uma cota, os aluguéis desses imóveis, você recebe, né, parte desse aluguel que é correspondente a uma cota. Então, nessa época, comprei o fundo imobiliário, recebi, mostrei para meu marido, falei, olha, já estou recebendo aqui e, né, não morde, tá tudo certinho, né, o dinheiro está investido, eu estou vendo lá na corretora e tal. E aí depois que eu fui mostrando os resultados para ele, aí sim ele foi abraçando a causa. Então, se hoje o seu esposo, a sua esposa, ele não acaba não tendo, né, essa mesma visão que a sua, cabe a você, né, quem despertar primeiro, geralmente é um do casal, né, que acaba despertando e vai puxando o outro. E aí a gente fez isso, né, eu fui para cima, aprendi e tal, mostrei para ele e a partir do momento que a gente teve resultado, aí eu comecei a construir a carteira, então hoje eu que administro a carteira, mas ele tem conhecimento já, eu ensino para ele, eu falo para ele sobre onde que a gente está investindo, explico, né? Por exemplo, olha, a gente está comprando aqui uma ação, né? A ação é como se você estivesse se tornando sócio da empresa, olha, a gente está recebendo dividendos, tal. Então é importante, é extremamente importante que o casal, né, esteja alinhado quanto a isso. Só que isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Então foi muito. Eu estou investindo desde. Comecei a estudar em 2019, comprei o primeiro ativo em 2020. Então estou gravando esse vídeo em 2025, então faz 5 anos que a gente investe. Então hoje já consegui construir uma carteira com ações, fundos imobiliários, investindo também lá na Bolsa Americana. Então tá bem pulverizado, né? Tesouro direto. Então tem de tudo um pouco, tá bem pulverizado ali os investimentos. Mas não foi algo que começou do dia para a noite. Então é todo mês, é a constância, todo mês vai lá e compra, né, um ativo. Então o recado, né, que eu queria trazer nesse vídeo para você, que pode ser que seu esposo ou sua esposa hoje, né, ache que investir é muito complexo, né, que é algo muito difícil, não é. Então tem várias formas de investir. A que eu invisto, que é a que eu ensino aqui, inclusive eu tenho uma mentoria que se chama Mentoria Elo, onde, né, os meus alunos caminham comigo e aí a gente vai acompanhando, passando, né, por toda essa jornada, desde a parte da organização financeira, até mesmo ali a parte da construção da carteira, dos investimentos, para você ter autonomia. Então lá na minha mentoria, né, tem os meus alunos também que estão acompanhando isso. E eu sempre prego isso, gente. A minha forma de investir é comprar, né, analisar bons ativos, comprar e manter. Então, você comprou uma vez no mês, você não precisa ficar acompanhando notícia, acompanhando vai e vem da bolsa, acompanhando gráficos, aquela doideira. Por quê? A minha forma, né, que é a que eu utilizo, é compro uma vez no mês, comprei, fecha a corretora, vai cuidar da família, né? Vou cuidar da minha casa, dos meus filhos e não fico esquentando a cabeça, porque investimento, para mim, é associado à leveza, à tranquilidade. Eu não quero ter todo esse, né? Tem muita gente que investe, né? Geralmente quem faz trade que faz isso, que fica acompanhando lá, vai e vem, compra, vende, é uma doideira. Então, assim, dá certo para quem se dedica, né? Isso, só que para mim não faz sentido. Então, para o meu dia a dia, da minha família, né? Que eu tenho que cuidar da casa, filho e tal, não faz sentido essa doideira, né? Então, para quem tem esse perfil também, que geralmente são famílias, né? Que maior público que eu falo são mulheres, famílias, né? Muitos pais de família também, que trabalham, né? Muitas vezes não tem muito tempo e quer ter esse conhecimento, saber como que faz e parar uma vez no mês e ali comprar o seu ativo, né, e viver a sua vida, fazer dinheiro normalmente, né, trabalhando, seja trabalhando na CLT ou empreendendo, enfim, mas não precisar ter essa preocupação. Então, eu acredito que é uma forma mais saudável, né? Então, tem N formas para você investir na bolsa, mas a que eu escolhi e a que eu ensino e a que os meus alunos utilizam é essa forma mais leve, mais tranquila, que é chamada de buy and hold, né? Que você compra e mantém. Então, foca sempre longo prazo. E aí é uma bolinha de neve, né? Então, você compra hoje, por exemplo, um fundo imobiliário que está rendendo aí, vamos supor, 1 e pouco por cota. Se você tiver 10 cotas desse fundo, já dá R$10. 100 cotas, R$100. 1.000 cotas, R$1.000.
1.500 cotas, né, R$ 1.500, enfim. Aos pouquinhos, você comprando, automaticamente você vai construindo essa bola de neve, né, essa renda passiva. E aí, se você for analisar, tem muita gente que passa uma vida toda para receber um salário mínimo, né, de aposentadoria, sendo que, poxa, se você estiver investindo também, você consegue fazer a sua aposentadoria, né, com fundo imobiliário, por exemplo. Mas não só fundo, né, tem outros tipos de investimento, mas eu vou dar um exemplo aqui do fundo imobiliário, que é o mais fácil, né, para quem está começando, porque você está comprando imóvel físico mesmo. Então, nesse vídeo eu queria trazer um pouquinho aí sobre a minha jornada, né, de como começou, os desafios, mostrar também a forma como eu decidi, né, escolhi investir e como eu ensino isso para os meus alunos. E para você que quer dar o próximo passo e quer começar a colocar a casa em ordem e quer entrar, né, para o meu programa de implementação, que é a mentoria Elo, que é uma mentoria onde você vai ficar 6 meses comigo. E aí, durante esses 6 meses, a gente vai trabalhando juntos para você colocar a casa em ordem e começar a construir, né, a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato. Pode mandar um oi lá, que aí ou eu ou meu time, a gente bate um papo, vê se é o seu momento para você entrar no programa de implementação Elo, tá bom? Então, no vídeo de hoje, eu queria trazer um pouco aí sobre esse universo, né, dos investimentos, falar que não é um bicho de 7 cabeças, você que é mãe, você que é pai, que tem família, que não tem muito tempo, dá sim para começar a investir, você não vai precisar ter aquela doideira no mercado financeiro, né, ficar acompanhando tudo, é mais simples que você imagina. Com o conhecimento certo, você pode ter certeza que questão de comprou a cota nesse mês, no mês seguinte, por exemplo, você já começa a ir receber seus floquinhos, né, de dividendos. Aos pouquinhos você vai montando a sua aposentadoria, a sua bola de neve do bem. Então, muito obrigada para você que ficou comigo até agora nesse vídeo. E se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de interagir, de responder e te ajudar. Então, até a próxima!